A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Uma Semana com Filipenses. Nas outras vezes que nós fizemos Uma Semana com Esther, que você pode assistir nesse link aqui, e Um Mês com Jó, que foi o nosso Veda, onde nós ficamos abril inteiro falando de Jó, que você pode assistir clicando nesse link que vai aparecer agora. Nessas séries, a gente combinava de vocês lerem os textos antes da gente assistir o vídeo. Só que dessa vez eu quero mudar um pouco, fazer um pouco diferente. Então, pega agora a sua Bíblia e assista esse vídeo junto com a sua Bíblia, para você ir fazendo as anotações, as marcações, e nós vamos ler juntos. E mais, uma novidade dessa semana de estudo da Bíblia é que nós vamos ter um horário fixo para a oração. De segunda-feira a sábado, até quando essa série termina, meio-dia será a nossa hora de oração. Então no final do vídeo eu vou falar qual vai ser o motivo de oração pra gente orar amanhã. Mas antes da gente começar a ler Filipenses, eu quero que você abra aí na sua Bíblia em Atos 16. Antes da gente falar da carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos, vamos falar sobre a construção da igreja de Filipos. E ela tá lá contida em Atos, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, inventaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saíde em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Depois
depois partiram. É muito legal a gente perceber que quem direciona a expansão do evangelho, aonde as pessoas que pregam o evangelho precisam ir, sempre foi e sempre será o Espírito Santo de Deus. Você percebe que Paulo estava indo para o caminho da Ásia, eles estavam se expandindo para a Ásia, e o Espírito Santo direciona eles para Europa, para o lado contrário do que eles estavam indo. Pensa, se o Espírito Santo não tivesse direcionado Paulo para ir mais para o lado do Ocidente, talvez nós não tivéssemos sido alcançados ainda, se eles estivessem seguindo para o lado do Oriente e tudo mais. Deus tem plano para todas as coisas, nada acontece por acaso. Então Deus tinha um propósito para fazer com que Paulo viesse mais para o lado da Europa e plantasse uma igreja ali. Tanto que a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã na Europa. E é muito legal porque Filipos é uma cidade que está em lugar estratégico. Ela era uma grande cidade do Império Romano, era uma cidade que estava bem no meio entre o Oriente e o Ocidente, então era uma rota de passagem. Muitas pessoas iam para lá, então era o lugar perfeito para ter uma igreja ali, porque essas pessoas teriam a oportunidade, independente de onde elas fossem, de ouvir o evangelho e de serem salvas. Agora, falando propriamente do que Paulo escreve à igreja de Filipos, existe praticamente um consenso entre todos os estudiosos, teólogos, de que essa carta foi escrita por Paulo. Alguns têm algumas dúvidas e tudo mais, mas nesse caso, a maioria tem certeza de que foi Paulo que escreveu. As evidências históricas revelam para esses estudiosos de que Paulo teria escrito essa carta de Roma, durante a sua primeira prisão. Nessa prisão, ele tinha alguns privilégios, vamos dizer assim, era como se fosse uma prisão domiciliar. Então ele ficava preso numa casa, vamos dizer assim, e ele podia receber visitas e tudo mais. Era muito mais leve do que a segunda vez que ele foi preso e que foi muito mais pesada essa prisão. E um dos principais motivos de Paulo ter escrito essa carta para aquela igreja foi em agradecimento a tudo que eles já tinham feito por Paulo. Agradecer pela solidariedade que eles tinham. E eles não ajudaram só a Paulo, eles tinham tanta compaixão, tanta solidariedade que eles ajudaram tanto a Paulo quanto os judeus da Judéia que eles nunca tinham visto. Como eu falei, Paulo estava preso e mesmo ele preso, ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos. Era um espaço grande de Filipos até Roma e mesmo assim eles enviaram uma pessoa com alguns mantimentos e suprimentos para Paulo. Mas a gente vai ver mais a fundo isso quando a gente chegar no capítulo 4 de Filipenses. Além de agradecer, Paulo também queria alertar algumas coisas para a igreja de Filipos. Então, primeiramente, ele queria alertar sobre a falta de comunhão. A igreja em Filipos estava com sérios problemas de convivência entre os irmãos. Existiam líderes, pessoas da liderança daquela igreja que não se bicavam, que não se davam bem. E isso estava destruindo a igreja. Só que mais uma coisa que Paulo queria alertar para eles era sobre as heresias, os falsos mestres, as falsas doutrinas que estavam aparecendo. Porque não é coisa de 2018, não é coisa dos anos 2000. Sempre teve gente olhando para os ensinos e deturpando para sua própria vontade e tudo mais. Então Paulo queria alertar eles, para eles tomarem cuidado com esse tipo de gente. Existem 4 ênfases que a gente pode ressaltar no livro. Primeiro, que ele é considerado a carta da alegria. Esse tema, a alegria, é recorrente nos 4 capítulos. Segundo ponto é a unidade cristã, a importância de que os irmãos precisam estar em união de verdade. Terceiro ponto, o foco na pessoa de Jesus Cristo, para que a gente não se distraia para nenhum dos lados. E quarto, a esperança da vida do crente, que é a volta de Jesus. Mas você pode falar, nossa, mas existem tantas outras cartas que são muito mais escatológicas, essa coisa de volta de Jesus e Apocalipse e tudo mais, só que é falado muito sobre isso nos 4 capítulos de Filipenses. Então sim, é um tema que a gente precisa observar, porque é um tema importante dessa carta sim. E agora eu quero ler o primeiro capítulo de Filipenses junto com vocês. Vamos lá? Abre sua Bíblia aí e vamos ler junto. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto da minha prisão, como da defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quero que
saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois tudo aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa da minha prisão a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e continuarei a me alegrar. Pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, isso é sensacional, meu Deus. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberão o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo tinha essa consciência de que essas pessoas iam prestar contas a Deus, então o importante é que eles estavam falando de Jesus. Não interessava a motivação. Tanto que é o que vai acontecer. Jesus não falou, muitos vão chegar naquele dia e vão falar: Jesus, em teu nome eu fiz. Só que qual era a motivação que você fazia? Você tinha um relacionamento com Deus? Então, não era isso que importava para Paulo. Importava que Jesus estava sendo conhecido. Nesse primeiro capítulo é muito legal que a gente percebe o tom da carta inteira. Todas as cartas de Paulo, quando você vai ler, o primeiro capítulo diz muito sobre a própria carta. Em algumas cartas, Paulo é mais rude, mais grosso um pouco. Lógico que sempre com muito amor. Paulo sempre tratou as igrejas que ele plantou como um pai trata um filho. Mas sempre nesse primeiro capítulo a gente consegue entender o que será dito nos próximos versículos e capítulos e tudo mais. Então aqui você vê que o começo é praticamente rasgação de seda o tempo todo, mas não rasgação de seda fingida. Era realmente de verdade. Paulo agradecendo pela solidariedade deles, pelas orações, como ele amava aquele povo, como ele se preocupava com aquele povo. Ele fala lá: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu queria muito, né, escolher a parte número 1, porque eu já ia encontrar ele rápido, não sei o quê, mas ainda eu quero ajudar vocês e tudo mais. Então ele se preocupava com as pessoas. Ele ainda tinha muita coisa pra ensinar pra aquelas pessoas. Então ele demonstra muito esse amor e essa gratidão, essa compaixão que ele tinha com a igreja de Filipe. Só que aí você percebe que conforme ele vai indo pro final, ele já começa a dar uns spoilers do que estava acontecendo. Porque, principalmente aqui no versículo 22, que ele fala bastante dessa coisa da comunhão. O mais importante é que vocês vivam em comunidade, de maneira digna. Filipe estava com uma treta tensa em questão de unidade. O pessoal estava desconexo, o pessoal estava brigando com discórdia e tudo mais, problema entre os irmãos. Então, Paulo já dá um spoiler de que ele vai falar sobre isso. Porque ele quer que eles sejam conhecidos por isso, pela unidade, pelo caminhar junto, por ser igreja de verdade, por ser corpo de Cristo de verdade. Então hoje realmente era só uma introdução. O primeiro capítulo é realmente isso, essa introdução, essa demonstração do que será falado mais pra frente. E na nossa oração do meio-dia amanhã, nós vamos pedir a Deus que nos dê compaixão, que assim como a igreja de Filipe era uma bênção na vida de Paulo, que Deus derrame sobre nós compaixão pelo nosso irmão, compaixão para ajudar as pessoas que precisam, independente de onde elas estejam, se estiver longe da gente ou se estiver perto da gente. Aqui eu tô deixando a playlist do Setembro Amarelo para você ver todos os temas que nós falamos durante esse mês até aqui. Aqui embaixo uma recomendação do YouTube para você. E aqui você pode fazer parte da nossa família e se inscrever no canal. Amanhã às 6h30 estaremos aqui para estudar o capítulo 2 de Filipenses e eu espero por você. Beijo grande, Deus abençoe.